Ela já colocou fone. Agora melhorou, pessoal? E agora? Parou o eco. Parou, Parou? gente? Tá melhor. Então, Fê, vamos lá. Então, a gente Vamos, começou a então. falar do leite empedrado. Vamos voltar um pouquinho. Não Vamos. acontece para todas as mulheres. Ó, resolveu. Show, gente. Então, vamos lá. O Ótimo. empedramento de leite não acontece para todas as mulheres, mas normalmente ele tende a acontecer logo nos primeiros dias de começo de amamentação. É isso? Isso. Justamente por conta da apojadura, que é a descida do leite. Então, a apojadura, na realidade, o corpo da mulher, ela ainda não sabe ela produz uma quantidade excessiva de leite no início. O neném não consegue dar conta de mamar tudo. Para algumas mulheres, né? Tem outras mulheres que a apojadura ela acontece de uma maneira mais tranquila, mais fisiológica, e ok, e tudo bem, ela não vai ter o engurgitamento mamário. O engurgitamento ele se dá pelo excesso e acúmulo de leite na mama. Né? Eu tenho até uma mama aqui, eu vou até mostrar, Tá. que é bem legal. É bem legal entender dessa forma, para vocês verem como é que funciona. Então, a mama, né, dentro dela, ela tem esses cachinhos de uva. Tá vendo? Dá para ver? Dá para ver. Né? Então, aqui é onde fica armazenado o leite. E aqui é os ductos. Né? Quando a gente tem um engurgitamento mamário, esses ductos eles ficam cheios de leite. Cheios. E, na realidade, quem precisa drenar esse leite é o bebê, com a mamada. Então, por isso que é importante o bebê, ele ter uma mamada eficiente, né, que a gente fala. Não adianta a gente ter só aquela boquinha de pega correta, se a gente não ajustar a posição e se esse bebê não fizer uma boa drenagem dessa mama. Como eu disse, a posição é tão importante quanto a pega, né, para a gente ajustar aí e avaliar como é que tá sendo essa drenagem de leite pelo bebê, né, para esse leite não ficar acumulado lá. Tá. E Fê, me fala uma coisa. Existe algum sintoma? Porque comigo foi o seguinte, quando eu percebi, eu já estava com febre no peito. Eu não me lembro de ter sentido alguns processos antes de ter essa febre e de ter todo o problema. Quais são os sintomas? A mãe consegue perceber que vai acontecer um empedramento? Ou ele realmente é muito rápido? Quando você viu, empedrou. Então, a apojadura, toda mulher tem apojadura, só que em algumas mulheres vai ser mais leve, outras vai ser mais, assim, aquele excesso, aquela produção excessiva, né? O que a gente vai observar, geralmente, é a mama, ela começa a ficar um pouquinho, ela aumenta o volume dela, né? Geralmente ela fica muito cheia e muito endurecida, né? E existe uma sensação de dor nessa mama, às vezes formam até nódulos, né? E como aconteceu com você, pode ter a febre, né? E assim, isso acontece muito rápido, Nath. É muito rápido para isso acontecer. Então, vamos supor, a mãe, geralmente, o que acontece nas pacientes que eu atendo, né? Ela sai da maternidade, porque geralmente elas têm alta no dia da apojadura, né? Então, ela chega em casa. E se o bebê ele não faz essa drenagem do leite assim, bem, né, esse leite vai acumular. E às vezes o bebê até faz, só que é tanto leite, né, que se ela não drenar, esse leite ele fica acumulado, né? E às vezes na madrugada, vamos supor, ela saiu da maternidade. E aí, nesse período aí da madrugada, vamos supor que ela saiu à noite e passou a madrugada em casa. Nesse período aí, ela acorda com a mama engurgitada. Ela fala, gente, o que está acontecendo? E aí começa a ter esses nódulos. Tem mulheres que falam que a minha mama está quadrada, porque a mama ela fica tão edemaciada que ela pega a forma, né? A minha ficou. Então, assim, a minha ficou. Tem mulheres que... Muito dura. E como a gente tem glândula aqui até embaixo da axila, tem mulheres que apresentam acúmulo de leite até embaixo da axila. Então, forma nódulos e placas embaixo da axila. Né? E, por exemplo, como é que imagina a mãe
nessa situação, com muita dor, com muito leite, todo empedrado, e ela sente muita dor, inclusive, para amamentar o filho dela, e ela não consegue amamentar de dor. Qual que é a drenagem? Você está falando bastante em drenagem. O que deve ser feito para essa mãe? Ela entender o que é a drenagem, porque aparentemente parece que ela só tem que dar o leite para o filho, né? E a própria absorção, a quantidade de leite que vai sair para ela amamentar é suficiente para drenar, só que não é, né? Não. Ela tem que drenar manualmente. Isso, no engordamento mamário, ela vai precisar fazer a drenagem manual, que é a ordenha, né? Então, a ordenha manual é para retirar esse excesso de leite. Só que não adianta eu fazer a ordenha manual sem antes fazer a massagem, né? A massagem, ela é importantíssima antes da ordenha, porque com a massagem eu consigo desobstruir, né? Como se todas as glândulas estivessem entupidas. O leite, ele fica mais viscoso, por isso que ele acumula ali e fica parado, né? E aí é onde ele forma os nódulos, e eu preciso desobstruir esses nódulos, tirar esses nódulos com a massagem, para que eu consiga drenar com mais facilidade esse leite. Até porque se eu não drenar, se eu deixar essa mama muito engurgitada, eu não vou nem conseguir oferecer para o bebê, porque o bebê não vai conseguir abocanhar não vai conseguir fazer a pega. Por isso que é pedra, empedramento, porque ela fica dura igual pedra realmente. Isso é uma das coisas... A auréola ficava assim, dura. É um negócio muito esquisito. Isso é uma das coisas que precisa observar, porque assim, como que você vai colocar o nenê para mamar, sendo que essa mama está tão grande? Né? O bebê não vai abocanhar. Se você não fizer a massagem, se você não fizer a ordenha manual, o bebê não vai conseguir abocanhar essa areola. Entendi. Né? E aí, consequentemente... Qual que é o procedimento correto para ela fazer essa massagem? Então, primeiro ela faz a massagem, depois ela dá de mamar, ela prepara o peito para amolecer, para dar de mamar, ou é depois que ela dá de mamar, ela faz a massagem? E como seria essa massagem para a gente orientar as mamães? Tá, ela vai fazer essa massagem antes, porque assim, se a mama tá muito dura, o que vai acontecer? Ela vai tentar colocar o bebê no peito. O bebê não vai pegar, ele vai ficar irritado, ou às vezes ele pode até pegar, só que vai machucar ela, entendeu? Então, o que ela vai ter que fazer? Massagear essa mama, ordenhar, deixar essa areola, né, bem flexível, a ponto de ela conseguir fazer isso aqui para colocar na boca do bebê, né? Se a mama está muito engurgitada, ela não vai conseguir fazer isso aqui para colocar. E o bebê não vai conseguir posicionar a linguinha para ajudar nessa pega. Entendi. Então, a massagem, como é que tem que ser feita? Eu vou fazer aqui no avental, porque aí vocês conseguem ver direito. Eu vou até mais um pouquinho mais para trás. Então, aqui. Eu vou pegar essa mama lá no músculo, lá atrás primeiro, tá? Eu vou fazer o deslize dessa mama. 5 movimentos de cada é o suficiente. Então, eu vou subir, descer, subir, forte, descer. Né? É uma coisa forte. Isso. Que tem que ser feita. Eu não vou pegar na mama, eu vou pegar lá atrás no músculo. Tá. E eu vou pegar, para conseguir pegar toda essa mama, para que eu consiga deslizar ela para cima, para baixo. Eu faço 5 movimentos, assim. Depois eu venho de lado, 5 movimentos de lado. E aí eu venho alternando. E aí depois eu venho aqui na areola. A areola é muito importante, porque a areola, ela acumula leite. Aqui ela fica bem durinha e dolorida, né? Porque aonde tem nódulo, aonde tem acúmulo de leite, costuma doer bastante. É uma característica bem notável das pacientes que têm o engurgitamento. Tá. Então, eu vou massagear essa areola aqui, ó, fora da linha areolar. Eu vou fazer essa massagem aqui, ó, para cima e para baixo. E venho aqui também. Tá, tudo isso uma massagem forte. Não adianta ser muito delicada. Vai doer. Vai doer. Vai ser um pouco desconfortável, porque assim, a mama, como ela está engurgitada,
Então, ela cria nódulos, né? Aonde tem nódulo, que geralmente é aqui nessa região, eu vou fazer uma massagem circular para poder, em sentido horário, para poder desfazer esses nódulos, né? Quando eu começo a fazer essa massagem, vocês já começam a perceber que começa a cair umas gotinhas de leite, começa a vazar porque eu já estou desobstruindo a passagem. Isso já é um processo de drenagem. Esse aqui é a massagem, agora eu vou para a ordenha manual, né? Porque assim, aí depois que eu massageei, deixei essa mama mais molinha, mais amolecida e desobstruí, tirei do caminho aquilo que estava atrapalhando, né? Eu vou agora ordenhar, porque se eu não ordenhar, o que vai acontecer? Não vai adiantar nada. O leite vai continuar. Tem que tirar aquele leite que você amoleceu, ele tem que sair de onde ele estava. Isso, porque senão o leite vai empedrar de novo. Tá. Entendeu? Ele vai, na realidade, é um mecanismo de defesa do seu corpo, né? Então, assim, ele empedra justamente para falar né? Existe uma proteína que é liberada que chama FIO, né? Essa proteína ela é inibidora da prolactina, que é responsável pela produção do leite. Então, assim, quando o leite fica muito tempo parado ali, ele ativa essa proteína, que fala assim para o seu cérebro que pronto, para de produzir leite, porque eu não estoco leite, eu não tenho espaço para estocar. Entendeu? Então é um mecanismo de defesa do organismo. Entendi. Depois, como é que eu faço a ordenha? Eu vou pegar fora da linha areolar, tá? Por que eu vou pegar fora? Tá? Eu não vou pegar aqui, porque aqui eu não vou conseguir drenar leite. Tá? Aqui eu vou machucar, não vai sair com efetividade. Então eu vou dar uma leve puxadinha para trás e vou fazer assim. Tá vendo? Eu não sei se eu consigo fazer melhor, né? Eu tô conseguindo ver, sim. Tá? Mas eu vou fazer nessa aqui. Tá. Então, eu vou pegar aqui, tá? Eu posso apoiar o meu dedo aqui e com essa daqui, como se eu tivesse espremendo... Sabe a pasta de dente quando tá no fim? Que a gente... Então, é mais ou menos isso. Tá? Eu espremo levando lá para frente. E aí já começa a sair leite, já começa a drenar. Quando eu começar a perceber que essa areola está bem macia e eu percebo que o bebê vai conseguir abocanhar, aí é o momento que eu consigo já posicionar o bebê para drenar essa mama. Entendi. Então, soltou o leite, fez essa drenagem, aí é hora de colocar o bebê para mamar. Aí ele faz o papel dele, né? Que é mamar. Tá. E depois que você amamentar, tem algum outro procedimento que possa ser feito? Porque aí, teoricamente, a gente liberou, fez a drenagem, o neném vem e mama. Isso. E se ainda continuar com aquele desconforto? Porque continua o desconforto. E o que as mamães podem fazer? Então, o que geralmente acontece depois que a gente drena a mama, depois que o bebê mama com efetividade, né, ela sente um alívio. A mama ela nunca vai ficar muito vazia, ainda mais nesse começo da apojadura, porque ela fica um pouco edemaciada, né? Então, assim, o que é bom, a gente sugere sempre as compressas frias, né? As compressas geladas para ajudar, né? Nunca se deve colocar o quente, tá? A compressa quente, ela ativa a circulação sanguínea, que faz com que o vaso e os ductos de leite dilatem, né? E por conta disso, assim, às vezes a mãe, a nossa avó, fala assim, ai, não, entra debaixo do chuveiro quente, ordenha. Exatamente. Deixa cair direto, né? E aí, assim, no começo você pode até sentir um alívio. Você fala assim, nossa, tá aliviando. Mas quando você sair do chuveiro, provavelmente o seu peito vai encher 2 vezes mais. Então a gente vai piorar, porque assim, o leite, ele vai, aonde ele encontrar caminho, ele vai acumular. Então, assim, a compressa quente, ela não é indicada na apojadura, justamente a gente tá querendo tirar o leite, né? Como é que se eu coloco quente, eu vou fazer uma vasodilatação que vai fazer com que acumule mais leite, ao invés de eu ajudar, vai atrapalhar. Então, a compressa fria... Para essa ordenhada de leite, para tirar um pouquinho do leite, é válido usar a bombinha ou não? Ou tem que ser o manual? Então, na apojadura, assim, eu sempre gosto bastante da ordenha manual, né? A bomba, ela tem
assim, eu não recomendo muito usar durante a pojadura, porque assim, ela pode estimular muito, né? Ela tem assim, as suas indicações, no caso de, vamos supor, a mãe vai sair para trabalhar e precisa ter um estoque, né? E aí usa a bomba. Então, assim, hoje o que é melhor é a ordenha manual, né? Ao invés de utilizar a bombinha, né? Justamente por conta, às vezes, tem que tomar, assim, agora tem mulheres que falam assim pra mim, ai, Fê, eu não consigo fazer essa ordenha, eu não, é muito Porque é difícil pra difícil mim. fazer manual, Fê. É difícil, né? Para quem tem experiência, realmente eu lembro que foi muito difícil. É difícil mesmo. Tem que usar a bomba com muita cautela, assim, muita cautela mesmo, porque assim, na realidade, quando a gente faz a ordenha para tirar o leite do engurgitamento mamário, é uma ordenha de alívio, né? Não é, você não vai ficar lá medindo os ml, ah, estou tirando 60, 70 ml de leite. Não, você vai tirar para te aliviar só. Então, a bomba, assim, a gente pode fazer a mesma, assim, pode usar assim com cautela, com muita cautela, né? Para as mamães que às vezes não tem tanta facilidade de fazer essa ordenha manual, só para alívio, né? Não é Entendi. para ficar lá um século tirando 30 ml, 40 ml, é assim para dar aquela aliviada só. Entendi. De resto, assim, para prevenir mesmo, é livre demanda, né? Quanto mais o bebê mamar, mais drenada essa mama vai ficar. Entendi. Por exemplo, um preparo que as mamães poderiam fazer. Então, elas poderiam criar um ritual de amamentação dentro desse cenário de leite empedrado. Então, ela cria o ritual dela. Antes de amamentar, meia hora antes, ela vai lá, faz a massagem, ela faz a drenagem e dá o leite para o neném. Depois que ela der o leite para o neném, ela pode vir com uma compressa de água fria. Eu lembro que eu utilizei isso daqui, ó. Você lembra disso? Lembro da Lancinol, Mamães, né? isso daqui é muito legal. É da mesma marca da Lanolina. E você pode colocar tanto no freezer como no micro-ondas para esquentar. Então, eu lembro o que eu fazia, que foi até a própria Fernanda que me ensinou. Depois que eu dava de mamar, isso aqui estava no congelador, eu tirava, colocava ele no peito e deixava um tempo. Eu nem lembro mais quanto tempo pode deixar na compressa, Fê, porque ele Então, não mal. de 10 a 20 minutos, para a gente Só. também não ter o rebote. Para a gente Ah, não ter muito pra gente não. Porque assim, o quente ele dilata, o frio ele vai comprimir o vaso. Mas também a gente não quer que esse vaso fique já ali endurecido. mais. Então, Nada em no exagero. máximo, Tem que ser uma coisa. nada, de 10 a 20 minutos no máximo, assim. E isso ela pode fazer antes de toda a mamada. Massagem, Antes não, drena, após. dá de mamar e volta para a compressa de água fria. A compressa sempre depois de uma ordenha, ou sempre depois que o neném mamou, né? Você pode estar fazendo. Você pode, esse daí é bom. Eu até peguei uma aqui, pode ser essas bolsinhas Ah, térmicas ótimo. também, sabe? Uhum. Aí, geralmente, o que eu gosto de fazer, Nath? Eu molho um paninho, né? E coloco. E congelou, pessoal. Fê, você tá ouvindo a gente? Eu vou ativar os comentários de novo. Acho que deu uma congelada. Acho que a Fernanda congelou. Ela aparece para vocês? Ih, caiu, gente. Poxa, que pena. Que pena. Vou esperar 2 minutinhos, ver se ela se conecta. Tá bem no ponto X da nossa questão sobre o processo da gente ajudar as mamães com essas dores de empedramento. Vamos ver se ela conecta rapidinho para a gente continuar falando. Gente, assim, eu passei por essa experiência, não foi fácil. Contratei a Fernanda, ela que veio aqui em casa me ajudar. E essas massagens que a gente faz para tirar todo esse empedramento é dolorido, sim. Não é tão gostoso de ser feito, mas é necessário. Então, e eu lembro que antes de eu chamar a Fernanda, como eu não sabia muito bem dessa questão do quente, eu entrava no banho. E no momento que eu entrava no banho,
saía muito mais leite e dava um pré-alívio. Só que depois desse alívio vinha realmente a produção redobrada. Então, a gente não pode entrar no banho quente, porque piora. O ideal é sempre a gente ter essas bolsinhas que a gente estava mostrando antes dela desconectar, porque elas ficam congeladas. E aí é um alívio mesmo depois que a gente coloca no peito, porque parece que o problema resolve. Então, se as mamães conseguirem criar esse hábito, eu acho que vai ficar fácil delas amamentarem e vão diminuindo esse problema do empedramento, porque realmente é dolorido, não é muito fácil. Eu não usei a bombinha durante este momento, porque a bombinha me machucava. Então, a gente fez bastante a ordenha manual. Não tinha como eu fazer a ordenha pela... Ó, a Fernanda tá voltando. Pela bombinha, embora pareça ser mais prática, embora parece que vai sair mais, mas eu senti a dor, porque a velocidade que a maquininha faz sair é muito maior do que a manual. Oi, Fê. Ai, Eu estava aqui desculpa, explicando gente. um pouquinho de como eu fazia com você, de continuar com a compressa, enfim, contei um pouquinho a minha experiência. Tá, empedramento, eu acho... Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que a gente deu para entender mais ou menos. Continuar a compressa é muito importante, né, Fê? E quanto tempo dura o empedramento? Depois que começa com essas massagens, ele resolve rápido? Ou tem mãe que continua sofrendo isso por 2 meses? Como é que funciona isso? Então, a apojadura acontece entre 3º e 8º dia, né? Na apojadura que acontece essa produção mais desordenada aí de leite, né? Na realidade, isso depende de cada mulher, depende de cada mãe, depende de cada corpo, como que ela vai responder a esse estímulo que ela está dando, né? Depende do bebê, se ele está fazendo uma boa drenagem. Então, eu posso dizer assim, entre o 10º dia, mais ou menos, dependendo de como o bebê mama e faz a drenagem dessa mama, o seu organismo ele vai se adaptando à demanda do bebê, tá, entendeu? E aí depois ele vai ficando de uma maneira mais organizada, enfim. Tudo vai se Mas assim, não tem como dizer ao certo com quantos dias isso vai passar, porque isso depende de cada mulher. Tem mulheres às vezes que fica 15 dias, tem outras que em 5 dias já resolve. Isso depende muito, isso não tem como eu dizer ao certo, sabe? Entendi. Varia de cada mulher. O importante é a mamãe saber como resolver, varia bastante. Né? E, por exemplo, em qual momento, vamos supor que a mamãe aqui assistiu nossa live, aprendeu como fazer, só que ela ainda não está conseguindo fazer isso sozinha. O que pode acontecer e em que momento ela deve procurar por uma profissional? Então, a profissional no momento em que ela, por exemplo, a gente explicou isso, a partir do momento que ela começa a ver que o bebê não está pegando bem, né, a drenagem está sendo insuficiente, ela está sentindo a mama, não deixa ficar muito grave, sabe? Entendi. E também não fica tentando, às vezes, mexer, às vezes, assim, porque às vezes deixa a situação pior. Então, eu acredito que, assim, sempre que o negócio estiver muito difícil, né, é importante chamar uma ajuda profissional, um consultor, né, um médico, enfim. É sempre importante nesse momento, até para não ter o risco lá da mastite, né? Que é essa glândula que inflama por conta desse leite que está ali acumulado. Então, assim, começou a sentir dor, tem algo errado. Porque o peito está muito dolorido, é o primeiro sinal de que tem algo errado. Então, a mamãe tem que correr quando a gente quando a gente tem um problema que eu já penso assim, nossa, tá difícil, eu não vou conseguir resolver, é a hora já de assim, ligar para um consultor, né, ver qual a possibilidade, o que está acontecendo, para que ele veja, avalie o que está acontecendo e aí com as intervenções que precise, né, para aquele caso, né. Tá. Bem, acho que ficou claro sobre o empedramento. Agora eu queria abordar com você um outro tema, que é a translactação. O que é a translactação, Fê? A translactação é quando a mãe, assim, ela tem leite, mas às vezes ela tem vamos dizer, uma produção insuficiente de leite, né? Acontece muito nos casos de
cirurgia redutora, né, da mama, às vezes ela precisa complementar esse leite com fórmula, no caso, ou com o próprio leite, Tá. né? Às vezes, assim, o bebê, numa mamada, ele não consegue extrair a quantidade de leite que ele precisaria, né? E aí a gente pode entrar com a translactação, porque na translactação a gente evita a gente entrar com mamadeira, bicos artificiais, né? Você estimula o aleitamento materno e a produção desse leite, né? Você não... Então, a translactação é isso, é quando a gente entra com o leite da própria mãe ou leite artificial para complementar o leite que ela está oferecendo no peito. Então, isso né? pode acontecer por alguns motivos. Ou pelo fato do bebê não estar conseguindo sugar aquele leite, ele não está conseguindo mamar, né? Ou porque o leite da mãe é insuficiente, então ela tem que tirar um pouquinho de leite, juntar um pouquinho e dar junto com o leite dela. E como que funciona o processo da translactação? Então, a translactação, ela é uma... Eu tenho até os materiais aqui que eu separei. Peraí, deixa eu pegar. E tem mamãe, gente, tem mamãe que nem, assim, tem mãe que não conhece o que é a translactação porque ela nunca precisou. Eu fiz a translactação com a Manu por 5 meses. Eu sofri fazendo a translactação, porque até você se adaptar a fazer sozinha, a Fernanda vai mostrar, o procedimento ele é bem complexo, né? Então, mostra pra gente como funciona, Fê, porque isso eu acho que é bem complicado para as mamães de primeira viagem, principalmente, e ele é muito importante, porque é muito mais fácil, obviamente, a mãe pegar uma mamadeira e dar o leite para o filho na mamadeira. Só que aí corre o risco da criança largar o peito da mãe, porque ele vai preferir a mamadeira, porque é muito mais fácil e sai muito mais leite. Então, assim, vale a pena insistir na translactação se você tem aquele intuito de querer amamentar o seu filho, né? Porque é sofrido. Isso, exatamente. Né? E mostra pra gente como funciona esse processo da translactação. Tá, peraí. Então, a translactação, ela pode ser feita... ela tem até alguns dispositivos que a gente pode comprar, mas que são de alto custo. E como a translactação ela é muito transitória, eu não sei se, às vezes, valeria a pena investir num dispositivo de translactação. Porque, às vezes, o custo... É muito fácil também a gente fazer isso em casa. Oi? Não, às vezes não compensa. Porque é muito transitório, né? Não é uma coisa que você vai levar durante toda a amamentação. É só por um momento até o organismo, né, da mãe se adequar, enfim, ser estimulado o suficiente, enfim. Então, assim, existe esse dispositivo, que esse aqui é daquela marca Mamatute, né? Tá. Tá vendo? Ele é um copinho. Aqui, ó, no copinho tem esse furinho para que a gente passe a sondinha. Eu vou até pegar uma sondinha aqui. Assim, não necessariamente tem que ser feito com esse copinho, porque eu lembro que eu fazia com a mamadeira, aquela pequenininha, a menorzinha. Exato, eu vou mostrar na mamadeira. E mandava bala. É isso mesmo. Aqui é a mesma coisa, só que isso daqui, a única diferença é que ele tem esse buraquinho, tá vendo? Na mamadeira, a gente vai fazer, assim, é até mais barato. Aconteceu. Inclusive, ele pode virar desse jeito mais puro. Exatamente. Então, aqui assim, tem a translactação, né? Que é quando a mãe tem o leite, mas ela pode drenar o próprio leite. Tem a relactação. A relactação são as mamães que não têm leite e ela quer relactar o bebê. E aí ela começa a dar o estímulo para o peito, mas aí aqui ela colocaria uma fórmula, entendeu? E aí ela faz... Então, existem os dois. Geralmente a relactação, aquelas mamães que ficam os bebês muito tempo em UTI, né? E quando sai, ela tem o desejo de amamentar, e aí faz a relactação. Também tem casais homoafetivos também, que a gente pode fazer a relactação. Entendi. Né? Então, assim, ó, a gente coloca a pontinha da sonda, né, dentro do copinho. Finge que o copinho tá cheio de leite, gente. Isso. E esse daqui, nesse dispositivo,
a gente vai colocar a pontinha aqui, ó. Deixa eu colocar bem para vocês verem. Aí fica. E, pessoal, acho que a internet... Fê, sua internet está pipocando um pouco. Agora sim, deu uma congelada na internet. Não, para. Então, ó, esse daqui fica para dentro. Isso. E a pontinha para fora. Na mama, e pessoal, a internet da Fernanda tá dando algum problema. Mas o que que ela faz, gente? A ponta da sonda, ela gruda no bico do peito, tá? E aí fica esse outro caninho dentro do leite. E aí o neném, quando ele vai mamar, ele mama o bico do peito minúscula. É uma sonda muito, muito fina. E aí o que acontece? O neném começa a mamar o bico do peito junto com essa sonda. E aí, teoricamente, mistura o leite da mãe, se for fórmula, com o leite da fórmula. Se for o leite da mãe, só vai fazer com que continue estimulando o leite, a produção de leite da mamãe, e a criança vai mamar mais, porque ela vai mamar o leite do potinho com o leite do próprio peito da mãe. Então, a translactação, para mim, por exemplo, eu usei para a Manuela porque chegou uma fase que ela não mamava direito e eu achei que eu não estava produzindo muito leite. Eu tirava muito leite com a bombinha para dar para ela, porque embora eu tenha tido empedramento no começo, depois eu tive o pico dos 3 meses que reduz um pouquinho o leite. E aí, nesse momento, eu achei que a Manu não estava mamando direito. Então, a gente começou a fazer a translactação. Só na parte da noite eu dava para ela, somente na última mamada. Eu tirava leite o dia inteiro para juntar um copinho de leite à noite para conseguir dar para ela dormir mais cheinha. E aí fui fazendo e fui estimulando essa produção. Depois de um tempo, quando ela já tinha uns 5, 6 meses, essa última mamada eu comecei a dar com fórmula, mas sempre com a sonda, porque eu tinha muito medo dela largar o bico do peito. Então, eu não dava mamadeira para Manu. Foi uma opção que eu fiz, que eu tive bastante sacrifício assim para fazer, porque embora a gente dê a mamada de 2 em 2 horas, mais ou menos, você não tinha muito de 2 em 2 horas, porque ela ficava 45 minutos em cada peito, depois eu ficava mais 50 minutos para tirar de cada peito, quando eu ia ver já estava na hora de amamentar ela de novo, e aí eu não tinha leite. Então eu comecei a complementar com fórmula essa mamada da noite, justamente para eu não precisar tirar tanto leite. E funcionou muito bem. Eu acho que a gente tem que se virar com o que a gente tem na mão. Então eu acho que a ideia de fazer a translactação para mim funcionou muito, era por isso que eu tinha até convidado a Fernanda para ela participar dessa live, que era justamente para ela explicar como que faz isso em casa. Porque no começo ele é difícil, você vai ter que equilibrar o potinho dentro do sutiã, passar uma sonda, grudar essa sonda e dar para o neném amamentar, né? Dá para o neném mamar. Mas assim, a gente se vira, né, gente? Não tem muito jeito. Gente, eu acho que eu vou interromper a live, né? Infelizmente deu esse probleminha aí com a conexão da Fernanda. Eu agradeço todo mundo que ficou, a gente teve problema no áudio, mas eu acho que, no geral, o mais importante a gente conseguiu falar, que foi ensinar a pega correta. Depois a gente falou do processo do empedramento, como fazer para aliviar as massagens, depois fazer a drenagem, não entrar nunca no banho com água quente, sempre usar as bolsinhas de compressa de água fria, ou deixar congelada, eu deixava congelada, achava que era muito mais fácil. E isso já fazia aliviar. E aí explicar também um pouquinho da translactação. Então eu agradeço todo mundo que ficou online, pena que não deu certo da Fernanda continuar, e agradeço todo mundo. Espero que eu tenha ajudado alguma mamãe, e eu tô aqui para esclarecer qualquer dúvida. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.